E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rocky Balboa. O Rocky Balboa, ele treinou muito para ganhar, para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado, para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. O Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para saber, para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Olá, eu sou Kátia Menezes e vou trabalhar com vocês hoje uma super revisão com questões, e nós vamos trabalhar a administração de medicamento, tá bom? Então, começando, a gente vai fazer um resuminho e depois a gente parte para as questões e nós vamos comentar também as questões, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de todo mundo é para nossa responsabilidade. Gente, é a responsabilidade da equipe de enfermagem a administração segura e precisa dos medicamentos, tá bom? Nosso código de ética diz isso, e é um procedimento muito corriqueiro nas internações, também na atenção primária, então a gente precisa ter bastante atenção quanto a isso, tá? Outra coisa muito importante, os erros que são cometidos, gente, muitas vezes eles não são detectados no início, no meio do sistema, e é preciso que a gente se atente à questão dos erros de medicamento. No Brasil é muito comum que não haja notificação quanto aos erros de administração em qualquer ponto de administração de medicamentos, porque quando a gente fala da administração, a gente fala desde a prescrição até o momento que você aplica e que esse medicamento se distribui e faz todo o efeito no organismo. Então a gente tem que prestar muita atenção. Com a Política Nacional de Segurança do Paciente, esse quadro tem mudado um pouquinho e tem que se intensificar a responsabilidade da equipe, né? Então, a equipe ela é responsável por uma das últimas barreiras da prevenção em relação aos erros de medicamento, porque somos nós que vamos preparar esse medicamento, é a equipe de enfermagem que vai então administrar esse medicamento para os nossos clientes, então a gente precisa ter muita atenção porque é nossa responsabilidade. E aí uma das questões que a gente trabalha na prevenção dos erros são os certos na administração de medicamentos. Você conhece eles? Então vamos ver aqui. Há um tempo atrás eram apenas 5 certos. E aí as pesquisas foram demonstrando que era preciso dar uma esmiuçada maior nesses 5 certos. Hoje a gente já vê algumas literaturas trazendo 9 certos, 11 certos e 13 certos. O mais comum da gente ver, então, agora é a questão dos 9 certos, que são esses que estão na tela. O paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via certa, a hora certa, a compatibilidade medicamentosa, que era uma coisa que não se falava nos 5 certos, né? A orientação ao paciente certa, direito a recusar o medicamento e a anotação certa. E aí as pesquisas foram, né, desenvolvendo, a literatura vem trazendo outros certos, e eu trouxe então para vocês uma relação entre esses certos, tá bom? Então tá aqui em azul
os 5 certos que se tem já classicamente na literatura de enfermagem em relação à administração dos medicamentos. E esses de verdinho que estão na tela são os certos que foram sendo implementados posteriormente e que eles derivam desses 5 certos originais, tá bom? Então, quando a gente fala de ação certa, eu estou falando sobre o medicamento certo também. O registro certo, ele envolve, então, toda a cadeia, via, dose, paciente, a hora, né, o próprio medicamento certo. A questão da compatibilidade certa também deriva da questão do medicamento certo. A prescrição certa, embora nós não sejamos os profissionais prescritores, especialmente na atenção secundária, né, na atenção hospitalar, mas ele entra como um dos certos relacionados à via, à dose, à hora, ao próprio medicamento, né, ao paciente certo. Então, vocês podem ver que os outros certos que foram sendo acrescentados, eles são relacionados aos 5 certos, né? E a prescrição certa nos indica que toda a equipe de saúde está envolvida na prevenção dos erros de medicamento. Outra questão é a forma farmacêutica, embora como profissionais não prescritores, nós da enfermagem precisamos estar atentos porque podemos correr o risco de administrar uma forma farmacêutica errada no paciente e aí causar danos, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. A questão da validade, né, gente, que é muito importante. O tempo da administração, muitos medicamentos eles são extremamente danosos ao organismo, então precisam de um tempo de administração maior. Então, dependendo da intenção terapêutica, esse medicamento ele pode ser administrado de diversas formas, em diversos tempos de administração, né? Outra coisa importante que a gente tem acrescentado, que a gente tem visto a questão do direito de recusa dos usuários, né? Então, esse paciente ele tem direito de recusar e eu tenho que estar notificando essa recusa, mas eu tenho também que orientar, explicar a importância. Muitas vezes a orientação ao paciente, que é um dos certos, ela é tão necessária, e ela é sempre necessária, mas muitas vezes é ela que faz a diferença para a recusa do paciente, tá? E outra questão muito importante é o monitoramento certo. Não negligenciar, muitas vezes o medicamento ele exige que a gente verifique sinais vitais durante sua infusão ou posterior à sua infusão para que a gente monitore e a gente não pode deixar de fazer isso e é obrigação da equipe de enfermagem conhecer quando isso é necessário e o que fazer de monitoramento adequado para cada medicamento. Gente, outro assunto muito importante são as vias de administração. Nós temos as enterais, que são aquelas que acessam o trato gastrointestinal, e nós temos as parenterais, as diretas e as indiretas. Nesse rol de categoria de vias de administração, nós temos aí alguns exemplos, né? Oral, sublingual, nasal, por inalação, a intramuscular, a dérmica, a transdérmica, que aí a diferença vai ser se é tópica ou sistêmica, né? A intravenosa, via subcutânea, retal e ocular. Nós temos outras, temos a intratecal, a intrapleural, então existem várias outras vias de administração e nós na enfermagem temos que estar bastante atentos quanto a isso. Então, falando um pouquinho da via oral. Nós temos vantagens, nós temos desvantagens e temos aí as contraindicações dessa via. Então a gente tem que lembrar sempre que a via oral, a absorção dela é no trato gastrointestinal em algum ponto e aí vai depender da forma farmacêutica, né, do tipo de medicamento, então tudo isso vai influenciar na absorção. Mas como vantagens, a gente pode citar que ela é mais conveniente, ela é segura e mais barata. Agora, como desvantagem, a gente tem então a taxa de absorção, que ela varia e muitas vezes, para vocês terem uma ideia, um medicamento que ele tem a forma farmacêutica oral e ao mesmo tempo ele pode ser apresentado por uma via endovenosa, por exemplo, a via oral, a dose administrada ela tem que ser muito maior do que a dose endovenosa, porque ela sofre o efeito que a gente chama de efeito de primeira passagem. Então, ela depende também, além desse efeito de primeira passagem que acontece lá no fígado, ela depende da motilidade gastrointestinal
e fatores físico-químicos que podem interferir, às vezes uma enzima ou a falta dela, né, gente? Então tudo isso pode influenciar na absorção e posteriormente distribuição e toda a parte de farmacologia dessa droga. As contraindicações para essa via são náuseas, diarreia e vômitos, né? As náuseas e os vômitos são claros, porque você pode ter perda desse medicamento que foi ingerido. A questão da diarreia é porque, principalmente as drogas que são absorvidas a nível de intestino, se você tem uma alteração de motilidade, você não tem como garantir a correta absorção dessa droga, né? Então, por isso que isso é um fator que influencia na administração da via oral. Outra via bastante comum é a sublingual. Ela tem também vantagens e desvantagens como qualquer outra via de administração, tá, gente? A vantagem é que ela é absorvida diretamente pelos pequenos vasos que são localizados na região sublingual. Então é uma região bastante vascularizada e isso favorece a absorção das drogas. Mas poucas drogas, gente, são adequadas para essa absorção. E isso corresponde a uma desvantagem dessa via, né? Então nem todas as drogas elas podem ser administradas por via sublingual, entre esses motivos as desvantagens que eu acabei de falar para vocês. A via tópica é uma questão assim, muito importante, porque, como eu falei para vocês, existem várias formas de apresentação, várias formas farmacêuticas. Então você tem a via tópica, que ela é aplicada à pele para efeito local, mas também ela pode ter um efeito sistêmico, vai depender. E aí você pode ter, por exemplo, aplicada por borrifação, por via nasal, inalação e também via ocular. Tudo isso configura via tópica, tá? E a gente não pode ter uma grande quantidade dessas drogas, né, por via tópica, e essas quantidades, elas devem ser suficientes para facilitar a absorção, né? E não pode ser irritante aos tecidos onde a gente está aplicando. Então isso é uma limitação em relação à via tópica, tá bom? Outra via é a via retal, ela é de rápida absorção, nem toda a porção que é administrada por via retal ela passa pelo efeito de primeira passagem, então isso facilita a absorção dela, mas ela tem que ser evitada em estados diarreicos, né, gente? Por um motivo básico, você está alterando num estado diarreico a motilidade, né, do intestino, então você não pode garantir a absorção dessa droga. Então, por isso que ela tem que ser evitada nesses casos. A via subcutânea é outra via muito importante, é uma das vias parenterais diretas, porque você tem a introdução de uma agulha, tá aqui um esqueminha para a gente visualizar, e essa agulha, ela é inserida abaixo da pele e ela atinge aqui, ó, o tecido subcutâneo, tá? E aí, depois, então, de injetado a droga, é feito, então, uma absorção através de vasos que a gente tem no tecido subcutâneo e desses vasos, então, ela é transportada para a corrente sanguínea, tá bom? A via intramuscular, gente, é uma via que também é parenteral direta, com a introdução de uma agulha no tecido muscular, e aí a gente tem aqui uma representação gráfica disso, né? Então nós temos aqui o medicamento sendo injetado, o tecido muscular ele é bem mais irrigado do que, por exemplo, o tecido subcutâneo, o tecido da epiderme, né? Então a ação dele, ela é uma ação sistêmica rápida, e aí a gente pode ter, por exemplo, um volume grande de dose para essas drogas, porque pode chegar a 5 ml no adulto, né, em alguns locais. E a gente tem aí uma relação de locais importantes para a gente administrar. Então, o músculo deltoide configura um local, uma região anatômica, né, onde a gente pode administrar. O músculo dorsoglúteo, então a região dorsoglútea é uma região importante para administrar o medicamento. O ventroglúteo, principalmente, porque ele não tem inervação ao redor, então há um risco mínimo de você ter algumas reações. O único problema é que não é uma via muito utilizada, então as pessoas
enxergam isso com um pouco de ressalva, tá? O músculo anterolateral da coxa, que também é um outro medicamento muito utilizado nas crianças, porque a criança até 2 anos ela não pode receber medicamento intramuscular na região dorsoglútea, tá? Então é muito utilizado a ventroglútea a ventroglútea e principalmente a vasculateral em substituição, tá bom? A via intravenosa, gente, é o melhor método para administrar o medicamento por conta da sua rapidez e da sua precisão. Como esse medicamento ele é administrado direto na corrente sanguínea, ele não tem etapa de absorção, sabia? Ele já é colocado direto na corrente sanguínea. Então, por isso que ele é rápido, mas ele é invasivo, né, gente? Não é qualquer lugar que pode ser administrado, então tem que ter um monitoramento, né? E aí a gente tem uma questão com relação às substâncias que são administradas, né? Então, elas são hemolíticas, elas podem ser cáusticas, elas podem coagular as albuminas, produzir embolia, produzir trombose, conter pirógenos, cristais e podem ser oleosas. Neste caso, gente, essas substâncias que eu acabei de falar para vocês, elas não podem ser administradas por via endovenosa, tá? Por questões simples, né, gente? Se ela é hemolítica, ela pode causar hemólise. Então, para que você vai administrar um medicamento, uma substância que é hemolítica no sangue, né? Então, cada uma tem a sua justificativa. E aí a gente tem que ver a questão da hemossedimentação, a questão da diluição lá, ali no sangue dessa droga, que aí vai favorecer ou não, né, a distribuição dessa droga. Então, tudo isso influencia na hora de escolher a via de um medicamento. E tem alguns conceitos básicos, gente, que a gente tem que entender. Então, por exemplo, o conceito de concentração. Então, a concentração de um fármaco, ela é a relação entre a quantidade de soluto e solvente, né? Então, a gente tem que o soluto assim, a grosso modo, o soluto é a parte mais sólida, né? Então, e o solvente é o líquido, né? Aquele conceitozinho lá da biologia, lembra? Então a gente tem aí a questão da concentração, a relação gramas por ml, né? Então, a gente tem isso quando a gente fala de concentração. Então, quando eu falo que um medicamento ele tem uma concentração de 4 miligramas por ml, significa que a cada ml eu tenho 4 miligramas daquele medicamento, do soluto daquele medicamento, tá? Outra questão importante, um conceito bom da gente prestar atenção, é a proporção. A proporção, gente, é uma forma de expressar a concentração. E aí ele vai também representar a relação entre soluto e solvente. E aí a gente vai ter, então, que por exemplo, a gente trouxe aqui um exemplo para vocês. 1 por 500. Isso significa que eu tenho 1 grama do soluto para 500 ml de solvente. Então, é uma outra forma de expressar a concentração, tá? A porcentagem. A porcentagem é uma outra forma de expressar a concentração e a gente vai utilizar, então, os porcentos, né? Então, quando você tem ali, existe uma convenção, que eu preciso falar para vocês, então, toda vez que a gente trouxe aqui um exemplo, né, de 7%. Então, sempre vai ser uma quantidade X em 100 ml de solvente. Aqui no nosso exemplo, a gente trouxe 7%, que significa 7 gramas de soluto em 100 ml de solvente, tá? Uma outra questão que a gente precisa ver, regra de 3. Gente, a regra de 3 é companheira da enfermagem na hora de fazer cálculo de medicamento. A gente vai ver daqui a pouquinho nos exercícios. Então, veja bem, quando eu tenho uma regra de 3, eu tenho uma relação entre grandezas, tá? E aí, essas grandezas, elas são proporcionais. Ela permite, então, estruturar o problema para obter a sua solução, que aí vai ser a nossa prescrição, né? Então, a gente precisa ver se a regra de 3 é direta ou ela é inversamente proporcional e colocar na mesma fila as grandezas iguais. Então, por exemplo, se eu tiver que verificar uma regra de 3, eu vou colocar
grama na mesma fileirinha, na mesma coluna de grama e ml na mesma coluna de ml. Eu não posso misturar as grandezas, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Gente, uma outra questão que a gente precisa entender é que existem algumas convenções que a gente tem que respeitar. A gente não vai inventar a roda. Então, a questão da proporção e das equivalências. Então, sempre 1 ml são 20 gotas, tá? Uma gota são 3 microgotas. 1 ml, então, se uma gota, se 1 ml são 20 gotas e uma gota são 3 microgotas, quanto você vai ter 1 ml? 60 microgotas. Então, a gente tem aí algumas questões que a gente tem que estar lembrando sempre. Uma outra coisa, 1 grama são 1000 miligramas e 1 litro são 1000 ml. Isso aí a gente tem que lembrar sempre, tá bom? Então vamos lá. Uma outra questão que está sempre presente no nosso cotidiano é o cálculo de velocidade de gotejamento. Então, por exemplo, eu tenho 500 ml de soro fisiológico e eu vou ter que infundir esse volume em 3 horas. Só que, na grande maioria das vezes, a gente tem buretas e equipos que são graduados em gotas, não é isso? Então, a gente tem que transformar isso para gotas. E a gente tem aí alguns macetes, a gente tem algumas regrinhas, umas formulazinhas aí que vão ajudar a gente nessa hora. Se você não decorar a fórmula, você pode também resolver em regra de 3, olha que legal. Mas aí é mais demoradinho. Porém, você tem a fórmula que a gente vai usar nas nossas questões daqui a pouco. Então vamos lembrar aqui que quando a gente fala de gotejamento, a gente tem que ter o volume em ml, o tempo em horas, tá? O ml, então, são 20 gotas ou macrogotas no equipo padrão. 1 ml também, 60 microgotas, né? Uma gota igual a 3 microgotas. E aí eu tô batendo nisso, gente, porque tem muita questão que pega a gente nessa transformação de gotas, tá? Então, sempre lembrar, 1 ml, 20 gotas. Uma gota, 3 microgotas. E aí a fórmula. Então, aqui a gente tem para vocês o número de gotas por minuto é volume em ml, né? Dividido por tempo vezes 3, tá bom? E aí esse 3 é uma constante, ele não vai mudar, ok? Isso é a formulazinha para calcular gotas por minuto. E microgotas, Kátia? Então, o número de microgotas está aqui na formulazinha. É volume em ml dividido por tempo em horas, tá bom? E aí a gente vai ter a fórmula para microgotas por minuto, belezinha? Vamos lá para as questões? Te convido agora a resolver uns exercícios com a gente, tá bom? Vamos começar então com algumas questões mais conceituais, mais teóricas, para depois a gente ir para o exercício, para a prática mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui uma questão de 2017 que fala o seguinte: o cuidado na administração do medicamento envolve. Então, a gente está querendo o item correto. E aí a gente tem, no caso de inaladores dosimetrados, não agitar o inalador. Não, né, gente? No caso de injeção subcutânea, em pacientes obesos, realizar a pinça na pele e inserir a agulha em um ângulo de 45 graus? Isso aqui não. O ângulo vai ser, então, de 90 graus. No caso de medicamento oral em pacientes com dificuldade de deglutição, dividir os comprimidos ao meio? Isso também não é o correto da gente fazer, tá? A gente vai ter então que ver, de repente você tem que macerar, de repente tem que ir por uma sonda, de repente tem que trocar a via, não tem condições, né? Então a gente precisa analisar caso a caso. Agora vamos lá. No caso de medicamento por bolos intravenoso em linha existente, após inserir a agulha, não realizar pinça no tubo para que seja aspirado o retorno de sangue. Esse também não. Outro, no caso da instilação de gotas oftálmicas que causam efeito sistêmico, pressionar suavemente o ducto nasolacrimal
por 30 a 60 segundos com o dedo e uma gaze seca, né? Uma gaze limpa. E é essa a resposta correta. Então, quando eu administro um medicamento por via oftálmica, eu tenho então que pressionar o ducto nasolacrimal uns 30, 60 segundos com o dedo, com a gaze limpa, né, para não contaminar. Então, o cuidado na administração de medicamentos envolve a letra E. Mais uma. Sobre o cuidado de enfermagem na administração de medicamentos, é incorreto afirmar. Então, agora a gente está querendo a questão errada. Vamos procurar? Então, na letra A, muitos são os aspectos práticos da administração de substâncias e sua eficácia na terapia prescrita, como exemplos, a via de administração, a regulação temporal da administração e o armazenamento apropriado. Então, gente, realmente, esses são exemplos desses aspectos práticos. Essa letra é verdadeira. Vamos para a próxima? Então, antes de administrar um medicamento, o enfermeiro, em primeiro lugar, deverá avaliar o paciente. Até aí tá certo. Se for na emergência, um histórico breve é indicado, possivelmente para ver se há histórico, principalmente de alergias. Certo também, né, gente? Se o paciente não responde a estímulos, na administração de medicamentos, convém fazer uma avaliação através dos familiares e ou acompanhantes, principalmente em relação à história medicamentosa, alergias e estado clínico. E é sim, se o paciente não está podendo responder e ele tem um acompanhante, tem um paciente junto a ele, um familiar, né, junto a ele, eu tenho sim que me certificar junto a essa pessoa que está acompanhando. Vamos para a próxima? A boa absorção do medicamento pelo corpo do paciente dependerá exclusivamente da história da doença do paciente e de todos os medicamentos utilizados para sua recuperação. Gente, essa daqui é falsa, porque ele não depende exclusivamente disso. A absorção depende de vários outros fatores, além da história pregressa desse paciente, da fisiopatologia que está acometendo essa pessoa, do medicamento. Mas vamos ver a próxima, só para a gente tirar a dúvida. O enfermeiro precisa saber que uma reação adversa é uma resposta indesejável ou perigosa a um medicamento que pode acontecer em qualquer paciente e ela pode ser previsível ou imprevisível. Essa questão também é verdadeira. Então, para nós, a questão incorreta nesse caso é a letra D, ok? Outra, e essa é novinha, de 2019. A vacina contra influenza deve ser aplicada preferencialmente por uma via de administração. Sobre esta via, assinale a alternativa correta. Qual é, gente? É a nossa intramuscular, né? Então, a vacina contra a influenza, ela é administrada por via intramuscular. Quanto às vias de administração dos imunobiológicos, é correto afirmar. Então, a gente tem aqui uma questão que ela mistura um pouco de vacinação, né, de imunobiológicos, mas ela é eminentemente de administração de substâncias, né? Então, vamos dar uma olhada nela. A dupla infantil, a dupla adulto, a tríplice bacteriana e a vacina contra a hepatite B são exemplos de vacinas que devem ser administradas pela via subcutânea. Não, né, gente? Então, elas não são administradas por via subcutânea, elas são intramusculares. A via intradérmica é caracterizada pela injeção de imunobiológicos na camada da hipoderme. Daí a gente já deleta isso, né? Porque se ela é intradérmica, ela não é administrada na hipoderme. Então, além disso, vamos terminar de ver a questão? Em que não há recomendação quanto ao posicionamento do bisel,
podendo ele estar voltado para cima ou não. Então tá totalmente errado, né? O bisel, ele tem um jeito certo, ele tem que ser posicionado para cima, né? Sua abertura. Então essa questão, ela tá errada. A via intradérmica é uma via de absorção muito lenta, em que a solução é injetada na camada superficial da pele. Já a via intramuscular ou IM é indicada para administração de substâncias oleosas ou aquosas que tenham um potencial irritante que precisem ser absorvidas rapidamente. Gente, por enquanto é essa que está ganhando, né? Essa daí está correta, mas vamos tirar a dúvida? Vamos lá para D? A via subcutânea, ela é escolhida quando se necessita de uma absorção rápida e eficiente, principalmente para volumes maiores que 1,5 ml. Já a escolha da via intramuscular está relacionada a uma necessidade de obter efeitos mais lentificados. Então, esse item também não é verdadeiro, porque a absorção da via subcutânea ela não é rápida por conta da quantidade de capilares, de vasos sanguíneos que tem lá nessa via, e a intramuscular ela é mais rápida, né? Então não é indicada para quando você tem um efeito lentificado. Então é correto afirmar que a via intradérmica é uma via de absorção muito lenta, em que a solução é injetada na camada superficial da pele. Já a via intramuscular, ou IM, é indicada para administração de substâncias oleosas ou aquosas que tenham um potencial irritante e que precisem ser absorvidas rapidamente. Então, essa é a resposta correta dessa questão número 4 que a gente está vendo hoje, tá bom? Gente, nós discutimos, fizemos uma revisão, vimos 4 questões e eu espero vocês no próximo bloco para a gente discutir um pouquinho mais de questão, tá bom? Até lá! Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver.
Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação do EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir
agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, 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 e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário
e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSES. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.